Olá, boa noite a todos, boa noite, professor. Aqui quem fala é Altieres. Estamos apresentando esse trabalho acerca de Direito e Justiça, junto com o Gabriel, João Lucas, Lucas Guimarães e Marcos José. Para começar falando desse assunto, eu quero falar um pouco de Platão e Aristóteles, que ambos, assim como nós, tinham visão diferente de justiça. Cada um tem seu modo de entender o que seria justiça. E com eles também não era diferente. Então, assim, não tem como a gente criar uma teoria engessada acerca desse tema. A visão de Platão vem que a justiça ela é uma forma que não contém erros, ela é uma forma excelente, é harmoniosa entre todas as partes. Ou seja, para Platão, justiça não existe, não deveria existir conflito, vamos dizer assim. Já para Aristóteles, ele via a justiça como igualdade. Um ser não se sobrepõe a outro. Dessa forma, a gente pode ver que ambos já tinham uma visão diferente. Os juristas romanos vêm de uma visão diferente também, que é, como tem aquele ditado, dá a César o que é de César, essa é a visão aplicada da época. Ou seja, cada um tem a justiça que merece, a que busca. Independente de qualquer situação, a gente tem que aplicar a forma mais homogênea, sendo benéfica, de acordo com o que, como posso dizer, sendo mais maleável ou mais justa, independente de cada situação. Essa é a importância que a gente tem que analisar na justiça. Bom, no ponto de vista do positivismo, a justiça é um absurdo a ser combatido, pois sua realidade seria metafísica e impossível de ser conceituada. Para Perelman, ele vem para solucionar isso e ele afirma que no seu ensaio sobre a justiça, ele afirma que não admite que essa seja um valor absoluto, mas sim relativo e impassível de ser definido pelo conhecimento. Ou seja, o valor é relativo e depende da crença de cada um. Sendo assim, ele aponta como saída para o problema a elevação da questão para o nível da razoabilidade prudencial do diálogo e da argumentação. Então, é a discussão racional sobre valores mais ou menos aceitos que constitui o objeto de conhecimento sobre a justiça. Segundo ele, estudar a justiça é estudar valores e valores relativos, que se discutem historicamente, socialmente, culturalmente. Já no entendimento de Kelsey, acerca do relativismo, ele afirma que, sendo um valor relativo, a justiça é passiva de várias acepções, ou seja, variáveis ao sabor da preferências, tendência, bem como cultura, das ideologias e etc. Devendo ser admitido que o valor absoluto da justiça ela não é palpável para o homem. Até mesmo Platão, em suas investigações, ele torna claro a verdadeira natureza da justiça, que é transcendente e inacessível para os homens. Bom, gente, eu vou falar sobre a justiça e a finalidade do direito. Quando a gente pega essa questão da justiça e finalidade do direito, devemos entender que a questão da justiça, ela olhando sempre para o ordenamento jurídico, ela é vista como algo relacionado à doação de sentidos. Como assim doação de sentidos? Porque desde a antiguidade, você olhando assim, o que era a justiça, tal, a justiça sempre preencheu na prática o direito. Só que com as mudanças que foi ocorrendo, ela deixou de ter aquele conteúdo que é preciso, sabe? Aquele conteúdo que é objeto de labor. E, ou seja, na modernidade, ela perdeu aquilo que a essência da justiça no direito. Porém, quando nós, eu falo nós porque todo mundo, nós, operadores do direito, pessoas já formadas, nós devemos resgatar o preenchimento semântico do direito pela ideia que justiça tem a ver com aquilo que é o jurídico em direção àquilo que não é jurídico, obtendo assim um valor valorativo. E esse valor ele deve se ter de forma axiológica, buscando sempre o que é a justiça.
A justiça, nesse sentido, ela vem no intuito de ser a razão social, é a ratio essendi do direito, que por si só é o parâmetro valorativo do direito, sabe? Devemos olhar que a justiça ela só se realiza se pensada como igualdade. Como assim, se pensada como igualdade? Ela acontece ela opera, ela se dá nas relações entre as pessoas, de qual ela se corporifica na igualdade, ou seja, sempre buscar de forma igual a igualdade entre as pessoas, nunca buscando pesando demais para um nem para outro, é sempre obtendo ali a melhor forma possível, não olhando para beneficiando um e nem trazendo malefícios para outro. Ela deve ser olhada de forma a ser aritmética ou geométrica, seria aritmética no aspecto não, não formal e geométrica já no aspecto formal, tendo em vista a ideia de proporcionalidade. Devemos observar que, pela adoção da justiça geométrica, olharia uma proporcionalidade e que distribuiria deveres e direito, e de forma aritmética seria o igualitarismo de maneira ao extremo, sabe? Seria totalmente igual, totalmente, né? A justiça seria igual para todos. E isso dependeria muito de códigos fortes e fracos prevalecendo axiologicamente na sociedade. E vale ressaltar que a justiça não é coercível, é autônoma e de uma norma jurídica. Visto esse aspecto do problema, deve-se admitir, com essas características, que a justiça em face do direito está a desempenhar um tríplice papel, que seria servir como um método de direito, dotando-se do sentido da existência justificada, bem como a sua finalidade, servir como critério para o seu julgamento, para a sua avaliação, para que se possa aferir os graus de concordância ou discordância com suas decisões ou práticas coercitivas. E também ela serve como fundamento histórico, e para sua coerência, explicando-se por meio de suas imperfeições, usos humanos, que pode ocorrer através de valores razoáveis. Portanto, percebe-se com que os meninos falaram aí que a justiça e o direito, eles são conceitos diferentes, mas que às vezes eles andam em sintonia e às vezes não. O direito, mesmo ele não caminhando pare a pare com a justiça, mesmo assim ele a busca. O motivo de existir o direito é a meta dele, que é a justiça. Porque é ele que dá, ele que regula a ordem, ele que aplica a paz social. Ele deposita a sua finalidade em operar a vida social. Um exemplo para ficar claro sobre o direito na busca pela justiça é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nós sabemos que ele é o guardião do nosso ordenamento jurídico. Diante disso, ele deve se abster de práticas ilegais, mesmo que a gente vê corriqueiramente nos nossos noticiários, em jornais, na internet, a exemplo de vendas de sentença, a exemplo de corrupção, concussão, prevaricação, dentre outros exemplos. Os juristas, os operadores do direito, como nós, alunos que seremos no futuro operadores do direito, nós estudamos a lei para que a gente possa aplicar ela de forma a alcançar o justo. Pois a lei injusta, ela não é direito. E a tarefa do direito é alcançar o bem e a justiça. Conforme nos traz esse exemplo Miguel Reale, o doutrinador Miguel Reale, que ele nos fala que, aos olhos do homem comum, o direito, ele é a lei e a ordem. E esse conjunto de regras obrigatórias que garante a paz social. Porque se não existissem as leis, as regras para estabelecer como cada coisa é feita, não existiria ordem, não existiria uma paz. E muitas das vezes, muitas pessoas discordam de como é uma lei ou como é uma outra lei, mas não temos como bater de frente a ela. Aristóteles, filósofo, já nos ensinava que a forma da gente modificar a lei é através da lei, pois a lei é o nosso maior exemplo de justiça.
Então, percebe-se que, de acordo com tudo que os meninos trouxeram, a administração pública, ela se baseia na legalidade. O nosso direito penal se baseia-se no princípio da reserva legal. Ou seja, a administração pública, ela só pode fazer aquilo que está na lei e abster de qualquer outro tipo de práticas que ali não está inclusa, para que assim a gente possa alcançar o meio justo, para que assim a gente possa alcançar uma paz social. Portanto, conclui-se que a justiça funciona enquanto valor que a norteia a construção dialética dos direitos, com um fim e como fundamento para as expectativas sociais em torno de todo o direito. Apesar de a justiça ser valor de difícil contorno conceitual, como a gente visualizou aí no decorrer do nosso trabalho, ainda pode ser dita que ela tem um valor essencialmente humano e profundamente necessário para a realização do convívio humano, pois é nela que mora a semente da igualdade. Por aqui encerramos o nosso trabalho e o nosso muito obrigado.